Boa noite, meus amigos, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar, meus amados, sobre a passagem de Mateus 4 que fala sobre Jesus no deserto, tá? Fala sobre ele estar no deserto sendo tentado pelo diabo, que é o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Depois nós vamos também para o Evangelho de Marcos, vamos também para o Evangelho de Lucas, tá? Olha que interessante essa passagem. Em Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2, diz que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Então o que eu quero falar desse texto? Porque o que a gente aprende? A gente aprende que Jesus foi para o deserto para jejuar, não é isso? Eu já quero de cara falar para você que Jesus ele nunca foi ao deserto jejuar, tá certo? Para falar a verdade, Jesus ele também não foi ao deserto. Olha só que interessante. Aqui no capítulo 4 de Mateus, e o versículo 1 não diz que Jesus foi para o deserto. Ele não foi para o deserto. Olha o capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, olha só, ele não foi para o deserto, mas ele foi levado para o deserto. Então, Jesus não estava um dia tranquilo em sua casa e falou: sabe uma coisa, eu vou lá para o deserto, que eu vou lá, eu vou jejuar lá. Ficar um período lá jejuando no deserto, de forma nenhuma. Jesus, ele antes de começar o ministério dele, ele precisava ser provado, precisava ser tentado, como a Bíblia mesmo diz, para mostrar que em tudo ele era igual a nós, só que sem pecado. Então ele precisava passar por essa prova. Então ele não foi para o deserto, mas ele foi levado ao deserto. Ele também não foi jejuar no deserto. Ele foi levado ao deserto com o intuito de ser tentado pelo diabo, para ser tentado e provar que é possível suportar as tentações, tá certo? Então diz que aí diz versículo 2, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Aí você pode dizer, olha, ele está dizendo aí que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Não. Esse jejum não é que ele jejuou, ele ficou 40 dias e 40 noites, porque ele foi transportado, foi uma transladação, o Espírito Santo, o Espírito de Deus transladou ele para o deserto. Então não pense que ele pegou ali uma botija de água, pegou mantimento para levar, não. Ele foi só com a roupa do corpo. Lá onde ele estava não tinha água, onde ele estava não tinha o que ele comer. Então esses 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, são consequência. Tá certo? Eu vou pegar a passagem de Marcos, que fica mais claro aqui, olha só. Vou pegar aqui, abra lá em Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. Vamos lá? Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 12 e o versículo 13. Aqui fica bem mais claro. Marcos 1, 12 e 13. Diz o seguinte. Depois que ele foi batizado, então ele estava lá com João Batista, lá no Jordão, ele foi batizado. Assim que ele é batizado, o que é que acontece? E logo o Espírito o impeliu para o deserto, ou o transportou para o deserto, e ali ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Então olha só, também acaba aquele negócio, a gente pensa que Jesus ficou lá no deserto, aí ficou orando e orando e orando e jejuando, e quando passaram-se 40 dias, o diabo apareceu. Nada disso. Não foi dessa forma. Olha só. Desde o primeiro dia que ele chega ao deserto, lembra que o Espírito Santo já levou ele lá, transportou ele para que ele fosse tentado pelo diabo. Então a tentação não começou só depois de 40 dias, não. Olha o que é que diz aqui no versículo 13. Ali ele esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás. Todos esses dias ele foi tentado por Satanás.
Embora quando nós estamos lendo o texto, aparentemente parece mesmo que ele foi só tentado depois de 40 dias. Depois, quando estava com 40 dias, o diabo chegou ali, mandou ele transformar a pedra em pão para provar que ele era filho de Deus, nada disso. Desde o primeiro dia ele já estava sendo tentado pelo diabo. Ó, não é o que diz o versículo 13? Ali ele esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás. Então, durante todos esses dias, Satanás lhe tentava, de dia, de tarde e de noite, desde o primeiro dia, ao ponto que quando chega no 40º dia, ele já está quase impossível ele suportar. É aí então que o diabo faz aquelas propostas para ele, porque durante os 40 dias o diabo já estava tentando. Então diz que ele vivia entre as feras e os anjos o serviam. Estavam ali para fortalecê-lo. Vamos pegar o texto de Lucas, em Lucas no capítulo 4, vamos lá abrir em Lucas também, capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Diz o seguinte, Lucas 4, versículo 1 e 2, diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então presta bem atenção. Jesus ele não foi para o deserto, ele foi levado para o deserto. Entendeu? Versículo 2. E 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Veja só, ele foi tentado quando? No 40º dia? Não, ele foi tentado os 40 dias. Versículo 2. E 40 dias ele foi tentado pelo diabo. E naqueles dias ele não comeu coisa alguma. Por que ele não comeu? Porque ele estava jejuando? Não. Porque ele estava orando e ele foi levado para lá com o intuito de ser tentado mesmo, para que pudesse suportar. 40 dias ele foi tentado pelo diabo e naqueles dias ele não comeu coisa alguma. E terminados, ele teve fome, depois que passaram 40 dias. Então veja só, que durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo, por Satanás. Então, eu espero que você possa ter entendido o texto, que Jesus ele nunca foi para o deserto jejuar. Ele não estava na casa dele e falou, vou lá para o deserto que eu quero jejuar, quero ficar... Nada disso. E o Espírito levou ele para o deserto para que ele fosse tentado pelo diabo, tá certo? Então, desde já agradecer a você que é inscrito no canal. Se você gostou desse vídeo, faça o seu comentário, deixe seu likezinho aí de gostei, seu joinha aí, compartilhe esse vídeo, faça seu comentário aí. E você que não é inscrito no canal, se você gostou desse vídeo, de qualquer um outro vídeo, deixe o seu like aí de gostei também, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas, tá certo? Um forte abraço a todos, Deus abençoe a vida de cada um, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um.